Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 18 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,27%, um pregão um pouco mais travado ali no gráfico 60 minutos, mas segue ali caminhando aos poucos para a região dos 60 mil pontos, número redondo, um patamar de resistência para o índice Bovespa. Sinaliza uma chance maior de iniciar um movimento de baixa, primeiramente se perder a mínima do pregão de hoje, 58.828, e ainda mais relevante se vier a fechar para baixo desse patamar a partir aí do pregão desta sexta-feira. Na sequência temos aqui um mini índice, recomendei algumas operações no pregão de hoje, primeiramente as operações foram na ponta compradora, a primeira aqui, depois de ter batido nesse gap, ter tido uma sinalização para baixo e não ter caminhado para baixo, recomendei compra se rompesse aqui a máxima do dia, na expectativa de poder vir para cima da máxima do pregão anterior, apoiado por um forte candle de alta aqui no gráfico diário, colocando até apoiado por esse forte candle de alta, na expectativa que pudesse caminhar aí mais para cima o mini índice. Não aconteceu isso, já tinha mencionado aqui um patamar de referência para mim, que não seria interessante voltar para baixo, dependendo da forma como voltasse para baixo, dos 410 a 400 pontos, 60.410 a 400. Perdeu de maneira forte, eu optei por encerrar essa posição com uma perda de 0,19%, capital total menos 0,15%. Depois disso, eu recomendei compra na superação da máxima deste candle. A compra foi executada, carreguei a posição, fiquei segurando a posição, estava aqui nesse candle, já comecei a monitorar o gráfico de 2 minutos, se gerasse alguma sinalização mais forte para baixo, alguma sinalização de perda de força no patamar de resistência por volta dos 60.400 pontos, e aí tinha chegado a dar 240 pontos, e quando gerou um movimento, uma sinalização de baixa no gráfico de 2 minutos, terminou sendo uma sinalização um pouco mais forte para baixo, eu optei por encerrar essa posição, mesmo assim com ganho, como foi forte para baixo, terminou comendo aí em torno de 100 pontos do que já tinha ganho, já tinha tido de lucro virtual, vamos dizer assim, na operação. Mas de qualquer forma foi uma operação com ganho de 0,25%, capital total mais 0,18%. E por último, recomendei uma compra. Eu tinha recomendado compra aqui na superação da máxima desse candle, só que foi tão rápida o fechamento desse candle, a máxima desse candle é definida no último minuto, aqui no gráfico de 10 minutos, no último minuto para fechar o candle é o que define a máxima, então não deu tempo tão suficiente para passar a operação e todos entrarem nessa operação. Então quando eu passei a operação já deu um pulo aqui para cima, forte para cima, dava até para botar aqui no gráfico, colocando aqui no gráfico de 2 minutos vai ficar mais claro o que eu tô mencionando. Então foi esse candle aqui ó, que gerou, era a superação da máxima desse candle aqui. Então quando eu estava preparando os valores para a entrada, deu essa pancada para cima, deu um pulo, e por esse motivo eu mencionei que eu não executei a entrada e não computei como ganho nessa operação. Uma pena não ter dado tempo suficiente para passar essa operação, porque teria gerado um resultado aí positivo. Depois disso, recomendei compra na superação da máxima desse candle, ela foi acionada, veio aqui para cima, chegou a dar em mais de 100 pontos, mas depois começou a perder força. Na hora que começa também a perder força, eu já opto por encerrar essa posição. Eu fui reposicionando o stop aqui nessa operação, e quando gera uma sinalização de baixa no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 2 minutos, eu opto por encerrar essa posição com ganho de 0,16%, capital total mais 0,15%. Então, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, no mini índice, o dia foi bem travado. Se a gente olhar aqui desde o patamar de abertura, o dia ficou bem lateral no pregão de hoje. Na sequência, temos aqui para falar da PetroR4. A Petro terminou o dia apresentando aqui uma alta de 0,94%, um candle ali mais para um candle de reversão, semelhante a de uma estrela cadente. Sinalização um pouco mais relevante para baixo, um fechamento aqui para baixo dos 12,76. Enquanto não, isso está acontecendo, essa sinalização, depois de ter batido ali na região de resistência por volta dos R$13, número redondo. Acima disso, 13,25 é outro patamar um pouco mais relevante. Então, se a Petro fizer igual a Vale, bater aqui nesse nível dos 12,76 e não fechar abaixo, vai continuar com a expectativa de poder caminhar aí para testar os R$13,25. Então, é um patamar de suporte a ficar atento aí para o próximo pregão. Na sequência, Vale 5. Vale 5 gerou a superação da máxima do pregão anterior, mas não conseguiu andar, ficou aqui com um fechamento de praticamente 1% aqui para baixo. Gera alguma sinalização um pouco maior para uma queda se perder a mínima do pregão de hoje. Eu não vejo uma relevância tão grande assim nessa sinalização, porque ainda está dentro de uma tendência de alta, ou seja, seria um movimento um pouco mais quebrado que estaria vindo aqui para baixo. Então é um ativo que ainda
não tem um sinal claro de reversão dessa tendência. O sinal mais claro seria a perda dessa mínima aqui, mas para a compra seria um pouco mais para se pensar em day trade, principalmente numa formação aqui de um fundo ascendente no G60, expectativa de poder vir a trabalhar aí efetivamente acima dos R$16 e buscando superar essa resistência, essa máxima que é atingida em R$16,34, ponto mais alto de resistência, 16,87, já citado na última videoanálise. Depois disso temos aqui para falar de alguns papéis que a gente passou a entrada aqui, a JBSS3, passei compra na JBSS3 no rompimento dos R$11, seguindo o que a gente tinha comentado na última videoanálise. Essa compra foi executada, fechou aqui em R$11,06, será importante para o ativo romper aqui os 11,14, máxima do pregão de hoje, melhor ainda se conseguir fechar aqui. Se a gente olhar para o G60, tem um gap ali em fechamento de 11,14 a 11,16, então seria importante ela vir a fechar acima desse patamar e caminhar aí mais para cima para aumentar a expectativa de sucesso dessa operação. STC3 recomendei compra se superasse os R$18, ela superou os R$18, depois aí já na primeira hora de pregão supera os R$18, caminha forte aqui para cima, chega a dar em torno de 1,4 a 1,5% na operação e depois perde bastante força, chega a afundar em torno de 4,7%, e um patamar que eu estava atento era essa região aqui. Seria importante para o papel não ter voltado para baixo desse patamar. Ele gera um candle forte, gera um candle de definição e perde essa mínima. Na hora que perde essa mínima, eu fiquei mais atentado a sair dessa posição, visto que aumentou no meu modo de ver, no momento que estava acontecendo, a chance de poder vir aqui, travar aqui embaixo e poder até perder essa região aqui de suporte. E aí eu optei por encerrar essa posição, antes mesmo do patamar de stop foi definido, com a perda de 2,28%. E a perda no capital total de 0,31%. Ela terminou fechando perto do preço de entrada, fazendo algo semelhante ao chamado aí violino. Na sequência temos aqui para falar da Rumo 3. Rumo 3 fechou em alta de 1,14%, seguimos na ponta compradora. Importante esse papel permanecer acima dos R$7 para uma expectativa maior de sucesso dessa operação. Melhor ainda se a partir do próximo pregão ela conseguir ganhar ainda mais força, depois de ter superado aqui o 7,14, mas não conseguiu fechar acima. Se ela conseguir superar a máxima desse candle de indefinição do pregão de hoje, superar os 7,23, aumentando a chance também de gerar um lucro aí para essa posição na ponta compradora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da altomeira.com. Um grande abraço e também lembrando de dar um like aí na videoanálise, um joinha aí no YouTube, agradeço e um grande abraço, até o próximo pregão.